Estamos em junho e talvez você não saiba, mas em junho é comemorado o Junho Verde, que é o mês de conscientização mundial a respeito da escoliose. E dentro desse tema tão amplo e tão profundo, eu trouxe um assunto que costuma ser a dúvida de muita gente, que é a escoliose grave. Então, se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Coutinho, fisioterapeuta, especialista em tratamento não cirúrgico da coluna. Seja bem-vindo ao meu canal. E antes de eu falar propriamente a respeito da escoliose grave, eu vou falar um pouco a respeito do que é escoliose. Escoliose é uma condição progressiva que causa alterações tridimensionais na coluna vertebral e no tronco. Uma pessoa com escoliose, ela apresenta um desvio lateral da coluna, e associado a esse desvio lateral tem-se também as rotações vertebrais, mas não para por aí. Além dessas duas alterações que eu citei, que é o desvio lateral e as rotações vertebrais, tem-se ainda a alteração nas curvaturas fisiológicas sagitais, que são as lordoses e a cifose, que normalmente na escoliose estão reduzidas. Um dado importante a respeito da escoliose é que cerca de 3% da população mundial sofre com esse problema. Pode até parecer pouco, mas 3% quando considerado a nível mundial é muita gente. E o mais interessante é que dentro desse grupo, somente 0,1 a 0,3% vão precisar se submeter a uma correção cirúrgica. Ou seja, não é porque você tem uma escoliose que você vai necessariamente precisar passar por uma correção cirúrgica, por uma cirurgia para corrigir essa escoliose. Normalmente, os casos cirúrgicos estão relacionados às escolioses graves. Mas o que seria então uma escoliose grave? A gente classifica uma escoliose grave geralmente utilizando a classificação angular da escoliose, o famoso ângulo de Kolbe. E para você conseguir entender mais um pouquinho a respeito disso, você precisa saber que somente é considerado escoliose aquelas curvaturas que atingiram pelo menos 10 graus de ângulo de Kolbe. Abaixo dos 10 graus de Kolbe são considerados somente desvio postural. E a partir dos 10 graus de ângulo de Kolbe, a gente começa a classificar a escoliose em leve, moderada e grave. Então, aquelas curvaturas que se encontram entre 10 e 20 graus de ângulo de Kolbe são classificadas como escolioses leves. A partir dos 21 graus de Kolbe até os 40 são as curvaturas moderadas. E a partir dos 41 graus são as escolioses graves. O tratamento para as curvaturas, para as escolioses leve e moderada, é o tratamento conservador, onde de 10 até 25 graus a gente vai tratar somente com os exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose. E a partir dos 25 graus, além desses exercícios específicos, nós utilizamos também a órtese tridimensional associada. E quando a gente chega na escoliose grave, não é necessário, prioritariamente, que você precise passar por uma correção cirúrgica. A gente ainda tem uma faculdade entre 41 e 50 graus de optar pelo tratamento conservador, pela abordagem conservadora. E aí a gente vai ver se essa abordagem vai dar certo. Porém, antes da gente abordar diretamente com o tratamento conservador, a gente também leva em consideração alguns fatores que podem fazer com que a curvatura grave ela seja classificada como mais grave ainda. E quais seriam esses fatores? Um deles é o grau de rotação vertebral. A gente sabe que quanto maior for a rotação vertebral, maior é a gravidade da curvatura. Outro fator que vai influenciar bastante são as curvaturas sagitais. A redução das curvaturas sagitais está associada a uma maior progressão da escoliose. Mas, para mim, o principal fator que vai influenciar na tomada de decisão é o índice de Risser. Por quê? Um baixo índice de Risser significa que essa pessoa tem um baixo grau de maturação óssea. Ou seja, se ela tem um baixo grau de maturação óssea, ela tem um grande potencial de crescimento. E a gente sabe que o fator mais importante para a progressão da escoliose é o crescimento. A escoliose ela se desenvolve muito mais durante a fase de crescimento, os estirões de crescimento. Então, se eu pego um paciente que já é classificado com uma curvatura grave e associado a isso ela tem um baixo Risser, tem retificação das curvaturas fisiológicas, grande rotação vertebral, é mais adequado que eu já indique essa pessoa para uma cirurgia. Mas também eu tenho que levar em consideração outros fatores. Se a idade for muito tenra,
Às vezes é melhor segurar um pouco com o tratamento conservador para que essa cirurgia seja feita mais adiante. Então, são diversos fatores que, associados, vão influenciar na tomada de decisão. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido mostrar para vocês que o tratamento da escoliose ele vai ser sempre individualizado. Não dá para seguir uma receita de bolo. A gente tem parâmetros que a gente segue, mas é necessário associar diversas informações para a melhor tomada de decisão clínica.